E aí galera, Aparecido aqui, e agora de fato essa é a nossa primeira aula do curso gratuito que eu vou deixar disponibilizado aqui no YouTube para quem estiver querendo aprender o básico, o intermediário ali e depois se aprofundar por conta própria ou até acompanhando outros vídeos aqui do canal, tá certo? E bom, no último vídeo foi meio que uma apresentação, meio que umas boas-vindas e agora de fato a gente vai começar pelo básico do básico do básico, que é quando você abre seu Photoshop, você cai mais ou menos nessa tela aqui, alguns Photoshop, dependendo da versão, né, já tá com esse layout novo. Esse daqui que eu estou usando é o de 2019, eu vou atualizar para de 2021 ainda, mas é mais ou menos parecido com esse layout aqui. Alguns, quando cair, né, quando abrir o programa, já pode aparecer com essa tela inicial, né, de você criar o seu arquivo. Você pode ficar um pouquinho perdido, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então a maioria vem assim por padrão. Você abriu, ele vai cair aqui, daí para você abrir um novo, criar um novo projeto ou para você abrir um projeto que você tem aí, tá certo? Aqui fica os projetos que você trabalhou recentemente, provavelmente no seu não vai ter nada, mas fique calmo, eu espero que você tenha muitos projetos. E partindo do básico, quando você abrir o programa, a primeira coisa que você vai fazer é criar o seu arquivo, né, a sua área de trabalho. E para isso, dependendo do seu Photoshop, ele vai aparecer, como eu disse, essa tela aqui, que é o novo documento que você vai estar criando. Então vamos falar um pouquinho dessa tela aqui. Bom, aqui vocês podem perceber que tem algumas opções para eu clicar, que é como se fosse templates, né, com formato padronizado, quantidade de DPI, o nome, é algumas coisas que a própria Adobe já oferece. E aqui no recente é o que você trabalhou recentemente. Mas vamos por fases. A primeira coisa que você tem que se atentar é o tamanho do projeto que você está criando. Se o seu estiver em inglês, se o Photoshop estiver em inglês, vai estar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? É só a escrita que vai estar na língua que você estiver usando no programa. Mas aqui é basicamente a largura e a altura. Isso aqui é o que você tem que mais se atentar quando você for criar um projeto. Dependendo da rede social ou do tipo de impressão que você vai fazer, você precisa saber a proporção. Mas se você estiver fazendo um trabalho para uma pessoa que seja que ele vai imprimir aquilo, ele vai te passar as informações de altura e largura certinho, e ele vai te passar a medida que é feita aquilo, né? No nosso caso aqui está por padrão pixel, não sei como que deve estar o seu, mas o meu ele fica por padrão para pixel por conta de eu fazer mais trabalhos para a internet, que eu vou te explicar já já. Mas aqui os padrões a gente tem pixels, polegadas, centímetros, milímetros, pontos e paicas. Os mais usados é pixels, centímetros e milímetros, tá? Algumas pessoas usam polegadas, eu quase nunca vi. E eu trabalho numa glitcheria que faz trabalhos para gráficas. E normalmente vem em centímetros ou em milímetros. E algumas coisas, dependendo do que é, a gente cria em pixels, né? Então, é esses os padrões que você tem que se atentar. Agora vamos falar do tipo de padrão que você vai criar, se é para impressão ou se é para internet. Quando você for criar alguma coisa para internet, fique sempre atento em criar aqui em pixels, tá certo? Você pode criar aqui em outra medida, não tem problema, centímetros, milímetros, mas eu recomendo você criar em pixels, beleza? Porque você vai ter um controle maior. Por exemplo, na rede social, a gente tem por padrão que a rede social estabelece lá um tamanho de 180 por 180 pixels, como está aqui. Agora, se você colocar em centímetros, você vai ter que fazer um cálculo para converter. Então, para rede social, é interessante você deixar sempre em centímetros para bater certinho com o que a rede social que você vai acabar postando essa arte vai te pedir, tá certo? Então, vamos deixar o padrão aqui em pixels. Largura e altura, acho que não preciso falar muito, né? A largura você deve saber o que é, a altura também. Aí você tem que pegar as informações de acordo com o que você vai fazer com o seu trabalho, né? No caso, a gente vai fazer o trabalho para a internet aqui, sabe, uma postagem no Instagram. Então, eu fui lá no site do Instagram, peguei lá e ele me falou: para postar uma coisa aqui tem que ser 1080 de largura por 1080 de altura, que vai ficar perfeitamente aqui na minha rede social, o que você quiser postar. Então, eu fui lá e peguei e repassei aqui em pixels, como ele pediu lá,
Tranquilo. Resolução, isso aqui é muito bom você se atentar. Por quê? Como a gente está falando de criação de coisas, algumas pessoas criam para impressão e outras criam para rede social. Para impressão, normalmente você coloca a resolução em 150 a 300. Né? Essa é a resolução padrão ali de você postar, você for imprimir alguma coisa. Agora, para as redes sociais, você também tem que pegar com elas. Algumas redes sociais têm uma diferença ali, mas sempre é de 70 a 100. Quando você passa essa, por exemplo, a gente vai criar para rede social, você coloca lá, ela pede 100, você coloca 150. A sua arte ela vai ficar toda bugada. Ela vai ter algum contraste diferente, ela vai ter algum pixel aparecendo, ela vai estar toda borrada, por conta de não estar dentro dos padrões dela. E para impressão a mesma coisa. Se, por exemplo, é uma impressão que precisa de 150 de resolução e eu coloco só 100, ela vai sair feia, vai sair diferente, vai sair minúscula. Então, tudo isso você pega na hora de você for criar. Para a internet você não acha muitas coisas explicando, mas já estou te falando, se você for criar alguma coisa para Facebook, Instagram, Twitter, 72 de dpi, que é a resolução, tá ótimo, tá? Que você deixa pixels por polegadas mesmo, não precisa de mudar. E vamos para o modo de cores, tá certo? Aqui entra também a questão de você fazer arte para impressão ou para internet. Então, para impressão, a gente usa o padrão de cores CMYK, que é cian, magento, amarelo e preto, que é a forma mais fácil da sua impressora ler. Agora, se você for criar para a internet, é em RGB, que é Red, Blue e Green. Então, por padrão, se você for criar alguma coisa para a internet, já deixa RGB. Agora, se você quer se aventurar no meio da impressão, eu te recomendo a pesquisar um pouquinho mais, porque isso vai mais a fundo. Então, isso eu não vou falar muito aqui, tá certo? Deixar RGB aqui por padrão. Deixa exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Largura, altura, pixels, resolução de 72 e o modo de cores RGB. O restante aqui, opções avançadas, você não precisa saber disso agora, tá certo? Se você quiser saber, joga no Google, vai no YouTube, deixa aqui nos comentários que eu posso estar procurando e te trazendo alguma coisa para você estar se aprofundando, tá certo? Então, beleza, a gente já tem por padrão aqui a largura, a altura, o modo de medidas, né? No nosso caso, pixels. Aqui ele fala orientação, pranchetas a gente não vai entrar nesse consenso agora. Resolução, pixel por polegadas, cores RGB. Aqui você pode dar um nome já para o seu arquivo, né? Aula 01, ou você pode deixar sem nome mesmo. Eu tenho o costume de criar sem nome, depois na hora de salvar ele já muda o nome automaticamente. E aqui você vai em criar ou create, se o seu Photoshop tiver em inglês, tá certo? E ok, aqui nós estamos na nossa área de trabalho, que num primeiro contato, sinceramente, eu tomei um choque, eu não sabia muitas coisas e eu acabei bagunçando algumas coisas. A minha área de trabalho ela tá meio que padrão, tá? Eu não adicionei, eu não tirei muitas coisas. Mas aqui na área de trabalho, você às vezes pode estar fazendo alguma coisa e, por exemplo, ops, tirei. E agora, como que eu faço para voltar? Eu acho que isso é uma das coisas que, quando você tem contato com alguns programas da Adobe, é o que causa mais susto. Porque depois você não sabe como colocar de volta aqui. Se você dá Ctrl Z, não vai dar nada. No nosso caso aqui, já vou deixar bem claro. Cara, se você tirou alguma coisa e você não sabe recolocar, você pode vir aqui em janela, tá? Área de trabalho. E aqui você pode ter uns padrões já que vem da Adobe, tá certo? Você pode redefinir os essenciais, você pode criar uma nova área de trabalho, excluir uma área de trabalho, que são essas aqui. E essas duas opções aqui, tá? Essas duas opções você quase não mexe, bloquear a área de trabalho, menus e atalhos de teclado. Pelo menos eu não mexo, aí vai de consenso de cada pessoa. Mas no caso, se você não sabe, é só você vir aqui em redefinir ou voltar aqui nos padrões. Ele, por padrão, ele vai voltar, no caso o meu não voltou, mas no caso a gente vem aqui em redefinir essenciais
e ele já volta todo padronizado da forma que a Adobe tem por padrão, tá certo? Bom, muito possivelmente o seu Photoshop ele vai estar assim quando você abrir. Mas, se por exemplo, toda vez que eu tiver aqui mexendo, tirei alguma coisa sem querer do lugar, eu tenho que padronizar tudo, eu tenho que voltar aqui e tal, o que você pode fazer? Você pode vir, segurar para arrastar ele, né? No caso eu estou no Mac aqui, não estou usando o mouse, e se arrasta até no lado aqui até aparecer esse highlight azulzinho. Daí você só solta e ele já volta para o lado. Isso você consegue fazer com quase tudo. Então, é uma dica aí para você, tá? Se você, por exemplo, puxou e não consegue voltar, aí você vem aqui redefinir em janela, né? Área de trabalho e redefinir essenciais. Agora, se você já tem um conhecimento aí um pouquinho mais avançado, sabe o que você vai querer, por exemplo, não quero saber mais, não quero biblioteca, não quero ajustes, você pode retirar, né? No caso eu não uso, então aqui eu vou retirar, fechar grupo de guias, e ok, esse aqui é basicamente o que eu uso no meu Photoshop, né? Basicamente assim, eu coloco algumas coisas aqui, algumas ferramentas, alguns atalhos para mim fazer uma coisa mais rápida, mas é basicamente isso. Essa aula a gente não vai falar muitas coisas, é mais para você conhecer a sua área de trabalho, né? E alguns sustos que eu tomei pela primeira vez, repassar para vocês, para caso acontecer, vocês não fiquem assustados ou não tenham medo, né? Eu zoei meu programa, não vou mais mexer. A Adobe ela tem essa questão de ser muito maleável na forma onde a ferramenta está, na localização e tal. Então, você vai ter que mexer, vai ter que conhecer um pouquinho, né? Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar assim. No caso, o que você pode adicionar aqui? Você pode vir em janela e colocar algumas coisas dessas aqui que você acha que vai te ajudar, né? No nosso caso aqui, eu vou adicionar os parágrafos que eu uso em relação aos textos e caracteres que eu uso também em relação aos textos e as formas geométricas que eu uso aqui para redefinir de forma mais rápida. Então, caractere, e ele adiciona ali, tá certo? Basicamente, que eu uso, a minha área de trabalho é assim, a mais é só isso. Com o passar do tempo, você vai evoluindo, você vai vendo o que de atalho que você vai usar, você vai vendo o que dá para escolher, tipo, amostras, dá para ir tirar daqui. Amostras é interessante ficar aqui, o que eu posso tirar? Canais, demarcadores, eu posso mudar essa área aqui para esse lado, deixar as ferramentas do outro lado. Eu posso deixar todas as ferramentas só de um lado. Deixa eu ver aqui. Vou deixar tudo de um lado só. Eu quero que isso aqui fique solto aqui em cima. Então, a questão da sua área de trabalho é muito maleável, porque a Adobe ela oferece essa liberdade, tá? Essa primeira aula é basicamente isso, é para você saber criar o seu projeto e conhecer um pouquinho da sua área de trabalho. Na próxima aula a gente vai falar de algumas ferramentas básicas, como formas, seleção, caneta, ferramenta mover, que são as mais usadas, né? Até o pincel, acho que o pincel eu vou deixar separado, né, para uma aula à parte, por conta do pincel dá para fazer muitas outras coisas legais, né? Então ele não é só para você pintar, você consegue brincar com isso daqui em relação a máscara de recorte, a efeitos, a luzes. Então vou deixar para uma aula à parte, mas por hoje é basicamente isso. Então por hoje se divida apenas com isso, em criar a sua área de trabalho, entender um pouquinho mais ali, procurar na internet aí como é que funciona a questão de tamanho para suas redes sociais, sei lá, vou fazer trabalho para o Instagram, então procure ali quais são os tamanhos para Instagram, coloca ali, abre aqui na sua área de trabalho, vê aqui, aqui tem isso aqui, o que acontece se eu tirar? Ele saiu de lá, o que acontece se eu tirar isso aqui? Saiu também. Pera aí, deixa eu ver o que acontece aqui. Então,
dê essa fuçada no programa, que isso vai tipo, te adiantar, porque vai chegar um momento que você vai falar, eu entendi que se eu tirar alguma coisa do lugar eu consigo recolocar. Eu entendi que aqui na janela tem por salvo padrão os essenciais que a Adobe acha que a gente vai precisar para abrir o programa. Então, se eu fizer qualquer caquinha, eu posso voltar aqui. É basicamente isso, para você não se assustar logo de cara. Sei que eu falei um pouquinho rápido, um pouquinho confuso, algumas coisas ficou em aberto, mas você nesse exato momento não precisa saber de tudo. O que você precisa saber é de criar o seu projeto e não ter medo de mexer na sua área de trabalho, tá certo? Por hoje é só, galera, eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Se você estiver gostando disso aqui, já deixa o seu like. Se você conhecer alguém, já mande, já compartilhe essa primeira aula com essa pessoa para estar aprendendo, tá certo? Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder ou nos próximos vídeos ou nos próprios comentários, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e falou!